Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Para quem tem a meta de passar num concurso de prefeitura, pode ter certeza que chegou ao lugar certo. Hoje a gente vai desvendar um tema que é, olha, crucial. E claro, para não perder nenhuma dica, já segue a gente lá no Instagram, no @focado em prefeitura, e dá uma conferida nos nossos outros vídeos. Então, no nosso papo de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, nossa, ele sempre cai em concursos da área administrativa. Estou falando dos princípios da nova lei de licitações, a Lei 14.133. Entender esses pilares, gente, não é só importante, não. É simplesmente essencial para garantir aqueles pontinhos que fazem toda a diferença na prova. E para organizar bem as ideias, olha só como vai ser o nosso caminho. Primeiro, a gente vai dar uma pincelada rápida no que é licitação, só para alinhar todo mundo. Depois, vamos conhecer a lista de princípios que a nova lei trouxe. Aí, o mais importante, vamos analisar os princípios-chave, aqueles que as bancas amam. E para fechar, vamos ver como tudo isso funciona na prática. Combinado? Então, vamos lá. Bom, antes da gente mergulhar nos detalhes, nos princípios, é fundamental garantir que a base está bem sólida. Afinal de contas, o que é exatamente uma licitação? Do que a gente está falando? De um jeito bem simples, a licitação é o procedimento oficial que a administração pública, o governo, a prefeitura, usa para comprar coisas ou contratar serviços. Pensa assim, é como se fosse uma competição. E essa definição já entrega 2 pontos que são o coração da licitação. Primeiro, garantir que todo mundo que quer participar tem as mesmas chances, sem privilégios. E segundo, selecionar a proposta que é a mais vantajosa. E olha, fico alerta, mais vantajosa nem sempre quer dizer a mais barata, tá? E esses 2 pontos que a gente viu, eles se abrem em vários objetivos. Ou seja, o processo licitatório quer criar um ambiente justo, onde a competição é de verdade, evitando qualquer tipo de favorecimento. Ele também funciona como um filtro para barrar propostas com preços super altos, o tal do sobrepreço, ou com preços tão baixos que a gente já sabe que não vão ser cumpridos. E tem mais, a lei nova trouxe um olhar mais moderno. A licitação agora também é vista como um jeito de incentivar a inovação e o desenvolvimento sustentável do nosso país. Ok, agora que o conceito está mais claro na nossa mente, vamos para o coração do nosso assunto hoje. Se a licitação é um jogo, como a gente falou, os princípios são as regras desse jogo. São eles que dizem como a partida toda tem que acontecer, do início ao fim. E aí, a gente chega no artigo 5º da lei e, uau, olha essa lista de princípios. É legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. A lista é enorme, dá até um susto, né? Mas respira fundo porque tem uma boa notícia. Muitos desses princípios a gente já conhece do direito administrativo. E o melhor, as bancas de concurso têm os seus preferidos. Elas costumam focar em alguns bem específicos, e é exatamente neles que a gente vai focar agora. Chegou a hora, então, da gente analisar mais de perto os princípios-chave, aqueles que, olha, despencam em prova. Prestar muita atenção agora é o que vai garantir aqueles pontos que podem ser decisivos na aprovação. Vamos começar com uma dupla poderosa: publicidade e transparência. Aqui, a regra geral é muito clara. Tudo, absolutamente tudo no processo de licitação tem que ser público. Qualquer pessoa pode acessar os documentos, acompanhar o que está acontecendo. Por quê? Para que a sociedade possa fiscalizar. O sigilo, ou seja, manter algo em segredo, é a exceção da exceção. Só acontece em casos muito específicos previstos em lei, tipo para proteger a segurança da sociedade. É algo bem raro mesmo. Próximo princípio, isonomia, que a gente também pode chamar de igualdade. A ideia aqui é super simples de entender. A administração pública não pode criar regras no edital que favoreçam uma empresa e prejudiquem outra. É simples assim. Todos os concorrentes precisam estar em pé de igualdade, com as mesmas regras e as mesmas oportunidades. É isso que garante uma competição de verdade, bem mais ampla e justa. Agora, atenção para esse aqui. O princípio do julgamento objetivo. Ele é fundamental. É ele que garante que o vencedor da licitação não vai ser escolhido porque o gestor foi com a cara da empresa. Nada disso. A decisão tem que ser totalmente baseada nos critérios que já estavam lá, escritos no edital. Critérios objetivos, como o menor preço, a melhor técnica. É o fim do eu acho que e de qualquer tipo de favoritismo. E já que a gente falou tanto em edital, chegamos num dos princípios mais importantes de todos, o da vinculação ao edital. Uma boa forma de pensar nisso é que o edital é a lei interna da licitação. O que está escrito ali tem que ser seguido, ponto. Isso vale para os dois lados, tá? Tanto para a administração pública quanto para os licitantes. Ninguém, absolutamente ninguém, pode descumprir o que está nas regras do edital. Certo.
A teoria tá bem explicadinha, né? Mas e a na prática? Como é que isso tudo funciona no dia a dia de uma prefeitura, por exemplo? Vamos ver agora como esses conceitos se encaixam no mundo real. Para a gente entender bem, vamos pensar numa situação prática. Alguém já parou para pensar por que um único servidor não pode fazer tudo numa licitação? Por exemplo, porque a mesma pessoa que elabora o edital, que cria as regras, não pode ser a pessoa que vai jogar as propostas? Não parece estranho? Pois é, a resposta para essa pergunta está num princípio importantíssimo, o da segregação de funções. A ideia é justamente evitar o risco de erros, de fraudes, de conflitos de interesse, por isso a lei manda separar as tarefas. Quem autoriza uma coisa não pode ser o mesmo que executa, que por sua vez não pode ser o mesmo que fiscaliza. Essa separação de funções cria barreiras, mecanismos de controle, que deixam o processo todo bem mais seguro e confiável. E para a gente fechar essa análise dos princípios, vamos falar de um que mostra bem como a lei se modernizou. É o princípio do desenvolvimento nacional sustentável. O que ele quer dizer? Que a licitação não é só para comprar o mais barato e pronto. Não. Ela deve ser usada como uma ferramenta estratégica. Uma ferramenta para promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental do país. Por exemplo, a administração pode, sim, usar a licitação para incentivar empresas que cuidam do meio ambiente ou que ajudam a comunidade local. E aí, gostaram do conteúdo? Espero de verdade que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear as ideias para a hora dos estudos. E para continuar recebendo mais dicas, não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, @focadaemprefeitura. A gente se vê na próxima. Bons estudos!